Jovem resiliente se vinga de inimigos e se casa com CEO que a traiu. Chica nunca imaginou que um dia a traição a levaria a um precipício tão perigoso. Depois de um relacionamento perfeito com Lucas, o CEO de uma das maiores startups de São Paulo, a vida dela virou de cabeça para baixo. Ele a trocou por uma modelo famosa. O golpe foi duro. O coração apertou, a respiração falhou e a raiva começou a ferver. Mas dentro de Chica havia uma força inexplorada, uma resistência que ela não sabia que possuía. Diante da traição, ela tomou uma decisão chocante. Com uma história de vida marcada pela luta e superação, tinha um único objetivo: se infiltrar nas elites corporativas, descobrir os segredos que se escondiam por trás das máscaras e dar o troco. A cidade pulsava ao seu redor e ela sentia as vibrações implacáveis de uma São Paulo repleta de sonhos e desilusões. A atmosfera era densa, cheia de contrastes. As luzes dos arranha-céus brilhavam como promessas, enquanto nos subterrâneos, negociações sombrias e alianças traiçoeiras aconteciam nas sombras. Chica se reergueu, trocou a dor pela determinação. Com um plano meticuloso, ela se aproximou novamente de Lucas, como uma borboleta atraída pela luz. Sorrisos traiçoeiros e jantares sofisticados faziam parte do jogo. Cada encontro era uma estratégia bem pensada. Ela ouvia atentamente os segredos sussurrados por cima de taças de vinho e risadas nervosas. Mas o que mais a intrigava eram os sussurros que ecoavam na mente dela. Quem estava por trás da traição? Acordos obscuros, rivalidades. A verdade parecia emaranhada em fios invisíveis, cada um mais espesso que o anterior. Durante uma dessas oportunidades, o brilho do olhar de Lucas fez seu coração acelerar novamente. Como ele poderia ter causado tanto dano? Mas era impossível ignorar que havia algo mais profundo. Um jogo que ia além da traição amorosa. A cada passo que Chica dava, mais ela percebia que a linha entre amor e vingança estava se dissolvendo. Os sentimentos se misturavam, criando um turbilhão dentro dela. E a tensão aumentava. Mas então, em uma noite chuvosa, enquanto analisava documentos antigos que havia conseguido, seu celular vibrou. Era uma mensagem anônima. Lucas não é quem você pensa. O jogo é maior do que você imagina. Seu coração disparou. O que significava aquilo? Quem estava do lado dele? E ali na penumbra do apartamento, a dúvida começou a se transformar em apreensão. Chica estava prestes a fazer uma escolha: continuar sua busca por vingança, ou abrir mão do ódio e lutar por uma nova chance de amor. A cidade lá fora continuava a brilhar, mas ela sentia como se estivesse no centro de uma tempestade. Havia tanto em jogo. Algo se escondia nas sombras, e ela precisava descobrir a verdade. Seria possível escapar da teia de intrigas que a envolvia? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Chica estava paralisada. A mensagem anônima reverberava em sua mente, ocupando cada canto. Lucas não é quem você pensa. O jogo é maior do que você imagina. Algo dentro dela começou a borbulhar, um misto de medo e curiosidade. Quem estava do lado dele? Alguma peça do quebra-cabeça que ela ainda não havia encaixado. Ela respirou fundo e decidiu agir. O jogo estava apenas começando. Com determinação, começou a revirar seus contatos, tentando descobrir de onde vinha a mensagem. No entanto, enquanto buscava pistas, uma sensação estranha a incomodava. A cidade que antes parecia cheia de promessas, agora estava envolta em uma névoa opressora. Na manhã seguinte, Chica se encontrou em um café de esquina com um ex-colega de faculdade.
Um hacker talentoso com uma reputação de desenterrar verdades ocultas. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Você não deveria mexer com isso. É perigoso. Eu sempre estive em perigo." E o amor que parecia perfeito. Mas agora, tudo isso parecia uma ilusão, uma máscara que ele usava para disfarçar suas verdadeiras intenções. "Eu consegui", disse o hacker, quebrando seus pensamentos. Ele parecia pálido, ao contrário do habitual. "Chica, eu encontrei algo. Você precisa ver isso." Ele virou o celular na mesa e a tela fez seu coração disparar. Havia mensagens, fotos e um registro de reuniões que desvendavam o mundo sombrio. Lucas e um grupo de CEOs estavam envolvidos em esquemas fraudulentos que ameaçavam a integridade de várias startups. Mas o choque não parava por aí. Ele também havia se encontrado com uma figura poderosa da alta sociedade, alguém que Chica nunca teria imaginado. "Isso é impossível", Chica murmurou, a mente girando. Ao ver uma foto, a realidade a atingiu como um soco no estômago. Era a mãe de uma de suas melhores amigas, uma mulher respeitada, conhecida por sua bondade e sucesso. Como ela poderia estar envolvida em algo tão corrupto? A verdade era devastadora. O amor de Chica por Lucas sempre foi uma fachada, uma forma de conquistar um lugar entre as elites, e agora isso a levava a um precipício ainda mais profundo. E se Lucas não fosse apenas um traidor amoroso, mas alguém com intenções profundas e calculadas? Sua traição era apenas uma parte de um plano muito maior. As mãos de Chica tremiam, o nó na garganta se apertava. Ela não sabia se estava mais assustada ou aliviada. Enquanto tentava processar tudo, o celular vibrou outra vez. Era uma chamada de Lucas. Um impulso a fez hesitar. Ela poderia responder ou deixar os segredos morrendo em sua mente. Com um frio na barriga, decidiu atender. "Chica." A voz dele soou doce, mas havia um desespero implícito que a fez estremecer. "Precisamos conversar. Não posso deixar que você saiba de tudo." O que ele queria esconder? As paredes que cercavam a verdade estavam se fechando, e uma tempestade se aproximava. Chica sentiu o peso de suas escolhas. Voltar àquele mundo de mentiras, ou talvez, finalmente, desmascarar todo o esquema. A cidade continuava a girar em torno dela, alheia ao que estava por vir. E no fundo, uma dúvida crescia. Estava Chica realmente pronta para enfrentar Lucas e a verdade que ele escondia? Com o coração palpitando, ela respondeu: "Estou pronta para ouvir." A linha estava prestes a se romper, a verdade prestes a emergir. Mas até onde ela iria para descobrir? As sombras que a cercavam estavam apenas começando a se mover. Chica sentiu o coração acelerar enquanto atendia a chamada. "Estou pronta para ouvir." A voz dela soou firme, mas por dentro era um turbilhão de emoções. Lucas estava do outro lado da linha e a tensão era palpável. Ele respirou fundo antes de falar. "Chica, eu não posso deixar você descobrir tudo, não da maneira que você pensa." Apressada, ela interrompeu. "O que você está escondendo, Lucas? O que realmente está acontecendo?" Um silêncio se estendeu, longo e pesado, como se ele estivesse pesando as palavras. O som da chuva batendo na janela parecia ecoar a incerteza daquela conversa. "É mais complicado do que você imagina. Há coisas em movimento que você não entende." Ele finalmente respondeu, a voz trêmula. Antes que ela pudesse perguntar mais, uma batida violenta ressoou na porta do café. Chica olhou para os lados, confusa. O que foi isso? A inquietação crescia a cada instante. Lucas parecia nervoso. "A gente precisa se encontrar. Agora." Os instintos de Chica gritaram. Havia algo terrivelmente errado. "Por que não podemos conversar aqui? É perigoso. Por favor, só confie em mim." Ele parecia genuíno, mas também desesperado. "Eu vou te explicar tudo, mas não aqui, longe daquele lugar." Ela hesitou. Mas um impulso a fez levantar. Era tudo muito maior do que a traição. Chica olhou para o hacker, que observava com uma expressão preocupada. Não havia tempo para pensar. Com um aceno, ela saiu do café,
deixando o hacker para trás. O caminho até o local combinado pulsava com incertezas. Cada passo ecoava como um tambor em sua mente. Chegou a uma ruela escura, onde Lucas a esperava com um semblante tenso. Chica, não pode ficar muito tempo aqui. Por quê? O que está acontecendo? Ela não conseguia disfarçar a ansiedade. Temos que ir. Eles sabem que você está atrás da verdade e podem machucar você. As palavras dele a atingiram com a força de um golpe. O que eles significavam? O coração dela martelava. O jogo havia mudado. Mas antes que pudesse responder, um rugido de motor interrompeu o momento. Carros chegaram em alta velocidade, iluminando a rua com faróis ofuscantes. Chica arregalou os olhos. Lucas, o que é isso? Corra! Ele puxou-a pela mão, mas já era tarde. Homens em ternos escuros saltaram dos veículos. O clima tenso se transformou em pânico. Um dos homens se aproximou, armando uma arma. Você não devia ter se metido onde não era chamada, Chica. Ele conhecia seu nome? Chica congelou. A adrenalina corria nas veias, enquanto o peso da situação a envolvia. Lucas estava ao seu lado, mas seu olhar estava vazio. Como se uma parte dele estivesse se desprendendo da realidade. O homem continuou. O seu amor está mais profundo na traição do que você imagina. O rosto de Chica palideceu. O que você quer dizer com isso? A urgência da situação tornava difícil pensar. O homem se aproximou mais, o olhar cheio de desprezo. Você realmente precisa descobrir a verdade? Então descubra, o verdadeiro Lucas não é quem ele parece ser. E como um pesadelo se materializando, um grito cortou o ar. Uma mulher apareceu, e a fisionomia dela fez Chica sentir o estômago revirar. Era a mãe da sua melhor amiga, a mulher que ela sempre admirou. O que você está fazendo aqui, Carla? Chica. Mal conseguia falar. A mulher sorriu. Protetora dos negócios, querida. E a família vem antes de tudo. O choque a atingiu como uma onda. As palavras família e negócios colidiram em sua mente. O que isso significava? A verdade estava se revelando, e era muito mais sombria do que ela imaginava. Agora você sabe a verdade, Chica. Lucas murmurou, seus olhos fixos. Mas não havia amor ali, apenas um frio cálculo. A luz de um farol iluminou seu rosto, revelando algo que a deixou sem palavras. Uma expressão de culpa, de medo. E aquele alvoroço dentro dela disparou. Ela estava prestes a desvendar algo monumental, mas o tempo estava se esgotando. E a pergunta que a atormentava era: até onde ela estava disposta a ir para descobrir? As sombras dançavam ao redor, e a cidade que antes parecia uma promessa, agora era um labirinto de armadilhas. Chica estava paralisada, os olhos fixos na mulher que ela jamais imaginou ver ali. A mãe de sua melhor amiga, Carla, estava bem na sua frente, a expressão de quem tinha um segredo poderoso. Como ela poderia estar envolvida nisso tudo? O homem armado estava ali, pronto para ameaçá-la, mas a mente de Chica girava. Você, aqui? O que você sabe sobre o Lucas? O homem se aproximou, ainda segurando a arma. Basta olhar ao seu redor, Chica. Esta é a verdadeira face do jogo. Ele gesticulou para o grupo de homens que cercavam a saída. Um labirinto de mentiras que você mal começou a entender. Eles são um perigo, Carla. Você precisa ficar longe disso. Lucas disparou, mas o pânico em sua voz não parecia genuíno. Carla apenas sorriu e Chica viu algo em seu olhar que a fez estremecer. O Lucas sempre esteve um passo à frente, querida. Mas a verdade não é apenas sobre ele, é sobre você. Chica parou, confusa. O que você quer dizer? O ambiente parecia se fechar ao seu redor. Os sons da cidade tornaram-se uma espécie de eco distante. Carla avançou um passo, a voz agora baixa, cheia de veneno. Você não deve saber certas coisas, Chica. Às vezes o amor pode ser a maior traição de todas. Como assim? Chica sentiu o mundo girar. Lucas estava prestes a abrir a boca, mas um grito rasgou o ar. Uma mulher desconhecida,
de cabelos longos e olhos furiosos, atravessou a rua, correndo em direção a eles. Lucas! Chica, cuidado! A mulher gritou, mas já era tarde. O homem armado a empurrou de lado, e a cena se transformou em caos. Chica, perdida entre sustos e surpresas, viu uma arma sendo apontada para ela. O coração batia forte e a adrenalina disparou. Mas então algo inacreditável aconteceu. A mulher que gritou não era apenas uma estranha, era uma versão antiga de Chica, como se tivesse viajado no tempo. Os traços eram os mesmos, a fisionomia idêntica. Você, Chica conseguiu sussurrar, enquanto seus olhos se arregalavam de incredulidade. A outra Chica olhou, uma mistura de proteção e urgência na voz. Você precisa entender, há muito mais em jogo do que você imagina. O Lucas, ele não é quem você pensa, e eu sou a prova disso. O tempo pareceu parar. Carla hesitou, e o homem armado olhou ao redor, sem saber se deveria atacar ou recuar. A cena se desfez em um turbilhão de gritos, confusões. Quem é você? O que está acontecendo? Chica sentiu que a realidade se esvaía, como areia entre os dedos. Seus próprios medos, suas inseguranças. Tudo isso agora borrava as linhas do que era real. Sua versão mais velha, ou mais nova, não sabia dizer. Estava ali para a salvar ou condenar. Eu sou você, mas eu vim te avisar. A outra Chica declarou. Estamos em perigo. O Lucas nos traiu, mas não é só isso. Ele está ligado a algo muito maior do que imaginamos. Enquanto as palavras dela ecoavam, o clima mudava. A tensão aumentava e Chica sentia que as sombras ao redor estavam alertas. Os homens olhavam, observando a cena com interesse. Lucas tinha um olhar desesperado, mas com algo que parecia satisfeito, como se ele soubesse, de alguma forma, que este era o clímax de tudo. Me escute, por favor. Não é só sobre você e ele. Tem mais pessoas envolvidas, e algumas delas são da sua família. A versão alternativa de Chica gritou, e nesse momento, as peças da verdade começaram a se encaixar. Frases coesas e memórias distorcidas cruzaram a mente de Chica. A mãe dela, que sempre falava sobre construir vínculos com as elites, agora parecia uma peça fundamental em um jogo de xadrez muito maior. O que ela não sabia? O que tinha sido escondido dela? O homem armado finalmente se aproximou mais, uma sombra fria no ambiente. E no meio da fúria, uma pergunta cruciante ecoou dentro dela. O que você quer de mim, Carla? Mas, antes que qualquer resposta pudesse descer aos seus lábios, um estampido ecoou. A cidade se desfez em um caos ensurdecedor. E no último instante, tudo que Chica podia fazer era se perguntar: quanto disso era verdade? Estaria tudo em jogo? De quem ela realmente deveria confiar? A pergunta pairava no ar enquanto as sombras se moviam, e um novo capítulo se desenrolava em sua vida. Chica estava paralisada, os olhos fixos na mulher que ela jamais imaginou ver ali. A mãe de sua melhor amiga, Carla, estava bem na sua frente, colocando tudo em questão. O que ela estava fazendo ali? Antes que pudesse processar, o homem armado se aproximou ainda mais, a arma apontada diretamente para ela. O medo a envolveu como uma sombra. O que você quer de mim, Carla? A mulher soltou uma risada gelada, como se estivesse esperando aquele momento. Oh, Chica, você tem tanto a aprender, disse, balançando a cabeça. A verdade é que Lucas é apenas um peão nesse jogo. E você, querida, está mais perto do que imagina. O som da chuva batendo nas paredes ecoou em seu coração. Chica sentiu um nó na garganta. O que isso significa? Sua voz saiu embargada, o olhar desesperado fixo na mulher que uma vez admirou. Lucas ao lado dela parecia uma estátua, mas a expressão em seu rosto era de pura derrota. Chica, você precisa entender. Não. É só sobre nós dois. É muito maior. Ele hesitou, mas não completou a frase.
No momento em que Chica começava a compreender a gravidade, a versão mais velha dela gritou: "Cuidado!" E tudo aconteceu em câmera lenta. O homem armado, antes paralisado de surpresa, havia se decidido. Com um movimento brusco, disparou sua arma. Um grito rasgou a noite, e o mundo pareceu desabar. O impacto foi perturbador, ecoando na mente de Chica como uma explosão. Sob um clarão intenso, algo derrapou ao seu redor. Tudo perdeu a cor por um segundo. A bala atingiu a versão mais velha dela. O corpo caiu como um fardo, a expressão de urgência transformada em dor e surpresa. "Não!" Chica gritou, o grito ecoando no ar pesado. As sombras que antes dançavam agora pareciam sussurrar. O homem armado hesitou. A arma agora tremia em sua mão, enquanto a cidade parecia girar à sua volta. E mesmo assim, o mundo estava se despedaçando com a cena diante dela. Carla estava em estado de choque, e Lucas parecia perdido entre a raiva e a culpa. A versão mais velha de Chica, tão parecida, tão real, estava agora a poucos passos de distância, com um olhar fixo, mas sem vida. O choque a atingiu como um soco no estômago. As peças do quebra-cabeça, que pareciam se encaixar perfeitamente, agora estavam desordenadas. O que está acontecendo? O que você era? As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela não se sentia mais no controle. "Chica!" Lucas gritou. Isso quebrou um pouco da névoa ao seu redor. "Precisamos sair. Agora!" Ele puxou-a pelo braço, mas o movimento parecia um sonho, como se a realidade tivesse se afastado dela. Ela olhou para o corpo caído, sua mente girando. "Espera, não podemos deixar ela aqui." Antes que pudesse protestar, Lucas a arrastou para longe, enquanto a confusão aumentava na rua. Os homens em volta começaram a rir, como se a cena fosse uma piada. Cada passo que eles davam se sentia como uma marcha lenta rumo ao desconhecido. O cheiro de chuva, misturado à pólvora, era nauseante. "Vá, Chica." Lucas a instou, mas ela estava paralisada, o olhar ainda fixo no corpo. A mulher que a salvou ou condenou estava ali, morta, e tudo o que ela havia aprendido sobre amor e traição estava desmoronando. "Eu não sou ela, não sou eu," Chica murmurou, a voz baixa, cheia de incredulidade. Mas o eco da verdade estava começando a se formar na sua mente. Será que a vida dela, cada decisão que tomou, estava conectada àquela mulher? A cidade ao redor parecia estar em uma tempestade, e a única certeza que tinha agora era que o jogo tinha mudado rapidamente, e as regras eram perigosas. Cada segundo que passava era uma corrida contra o tempo. A ideia de que a verdade não era o que parecia, que tudo o que ela acreditou estava desmoronando em torno dela, a deixou tensa. Estava prestes a descobrir segredos que nem sonhava, e a pergunta que pulsava mais forte em sua mente era: quem realmente era ela? E o que o futuro a aguardava nessa teia de mentiras? Chica estava paralisada, os olhos fixos na mulher que ela jamais imaginou ver ali. A mãe de sua melhor amiga, Carla, estava bem na sua frente, desafiando tudo o que ela acreditava. O corpo da versão mais velha de Chica estava caído, e a cena mudava rapidamente. A arma ainda fumegante e o homem armado hesitavam, como se sentissem o peso do que acabara de acontecer. O silêncio era ensurdecedor. "Você precisa garantir que isso não acabe assim," Carla gritou, agora com um olhar impassível. Estávamos apenas começando a desvendar a verdade. E aquela frase caiu como um peso pesado no peito de Chica. O que ela estava dizendo? O que mais estava escondido? Lucas, mais próximo, finalmente agiu. Ele se virou para os homens que cercavam a rua, um brilho de determinação em seu olhar. "Vocês não podem fazer isso. Estamos todos em perigo. A cidade inteira está em jogo aqui." Enquanto isso, Chica sentia a realidade desmoronar ao seu redor. A mulher que caiu no chão, tão parecida com ela, agora era uma referência a um futuro que estava prestes a desaparecer. "Chica, vamos!" Lucas puxou-lhe o braço, mas a resistência da realidade a impediu. Ela olhou uma última vez para o corpo, para a expressão que refletia a mesma confusão e dor que sentia. "O que você quer dizer com isso não acabar assim?" perguntou com a voz embargada. Ela sabia,
Ela conhecia toda a trama. Carla respondeu com fervor, seu olhar distante, como se estivesse lembrando de algo que deveria permanecer esquecido. E agora, a única forma de proteger você é descobrir o que ela deixou para trás. Desesperada, Chica tentou processar as palavras. O peso da revelação a sufocava. Aquilo não era um simples jogo entre ela e Lucas. Era muito maior. O olhar aterrorizado da versão mais velha refletia sua própria luta. O homem armado ainda estava ali, e cada minuto parecia um compasso de uma sinfonia de traição e vingança. Então, enquanto o caos se desenrolava, um grito cortou o ar. Uma terceira figura surgiu, uma mulher numa capa vermelha, com cabelos escuros e uma aura poderosa. Parem, isso termina hoje. A sua voz ecoou, fazendo com que todos ao redor se virassem em confusão. Chica estava sem palavras. A mulher chegou rapidamente e empurrou o homem armado, que hesitou num momento de desorientação. Essa nova chegada era uma força da natureza. Lucas, Chica, sigam-me, não temos tempo. Ela olhou diretamente para Chica, e algo naquele olhar parecia familiar. A inquietação virou uma ponta de esperança e curiosidade. Com um movimento rápido, a mulher jogou algo no chão. Uma fumaça densa começou a se espalhar, cobrindo o ambiente com uma neblina obscura. O homem armado e os outros foram forçados a recuar, confusos. Não! O que você está fazendo? Carla gritou, mas a mulher não hesitou. Eu estou dando a vocês uma chance de escapar e descobrir a verdade. Chica, com o coração acelerado, sentiu-se puxada para o meio da névoa. Para onde ela estaria levando? Enquanto tentava acompanhar a fuga, a imagem da versão mais velha a perturbava. O que teria acontecido se ela não tivesse ido parar ali? As perguntas a cercavam enquanto se moviam para longe da confusão. Quando saíram da visão dos homens, a mulher se virou para elas. Precisamos falar. Não é só a vida de vocês que está em risco, Chica. Essa guerra vai envolver toda a sua família. As palavras dela pareciam um balde de água fria. O que ela queria dizer? Que segredos ainda estavam escondidos. O familiar ardor da traição a alcançou novamente, e a ideia de que o jogo estava ainda maior do que imaginava a deixou com o coração na boca. E a mulher, percebendo a confusão de Chica, a encarou. A verdade que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Cada relacionamento, cada laço está prestes a se desfazer. Seu olhar profundo e fervoroso fez Chica tremer, uma inquietação percorrendo seu corpo. Mas nisso, um impulso forte também cresceu dentro dela. Estava em suas mãos descobrir a verdade e moldar seu próprio destino. Estou pronta, falou, sentindo um novo tipo de determinação, mesmo com todas as incertezas à sua frente. Mas enquanto as palavras saíam de seus lábios, um tremor percorreu sua espinha. E a cidade lá fora, essas luzes brilhantes, eram um reflexo do fosso que se abria sob seus pés, prometendo mais mudanças e desafios. E então veio a pergunta. Uma pergunta ansiosa que ecoou em sua mente. Até onde? Ela realmente estava disposta a ir para descobrir. Chica estava ali, com o coração acelerando e a adrenalina pulsando em suas veias. As palavras da mulher misteriosa retumbavam em sua mente. A verdade que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. E enquanto a névoa começava a se dissipar, uma nova determinação florescia dentro dela, misturada com uma ansiedade insuportável. Mas antes que pudesse processar, um grito cortou o ar de novo, estrondando como um trovão. Não! Meu Deus, não! Era Lucas. Ele se virou abruptamente, o rosto pálido como um lençol, enquanto seu olhar fixava algo atrás dela. Chica ficou paralisada, o olhar fixo também. A cena desmoronou. Um novo personagem havia entrado. Cena, uma figura conhecida ao longe, mas agora tão próxima. Era a própria mãe de Chica. Mãe, o que você está fazendo aqui? O choque a atingiu como um martelo. O que a sua mãe estava fazendo ali, naquele momento caótico? Carla riu, mas não era uma risada de alegria. Era a risada que ecoa em um silêncio pesado. Ela não é sua mãe, Chica. Você precisa entender que tudo o que você acha que sabe é uma mentira. O murmúrio de confusão a envolveu.
Mas a figura da mãe, com os cabelos bagunçados e a expressão de preocupação, parecia tão distante. Chica. Os olhos dela estavam irritados, mas carregavam uma tristeza que a cortou. Você não deve confiar nem em um, nem em outro. O jogo que estão jogando não é só sobre traição. Tem a ver com você, com quem você realmente é. Chica balançou a cabeça, tudo girando. O que você quer dizer, mãe? O que está acontecendo? Isso tudo era um pesadelo. Então, com um movimento rápido, a mulher misteriosa à sua frente se lançou em direção ao homem armado. Mas não era apenas um movimento de ataque. Era uma dança bem ensaiada. Ela ativou algo, um pequeno dispositivo que soltou uma fumaça ainda mais espessa, cobrindo tudo ao redor. Mas enquanto o caos aumentava, um tiro disparou. Esse não era o que se esperava. Era tudo. Tão rápido. Lucas estava ali tentando proteger Chica, mas a cena mudou. Um som abafado. A mulher que parecia ser a versão mais velha de Chica caiu. A expressão de proteção desvanecendo enquanto chovia nova confusão. Você não pode ficar aqui. Uma de nós precisa sair. Gritou a versão mais velha dela. Mas era tarde demais. O homem armado tinha um tiro certeiro em mãos. No instante seguinte, Lucas, em um impulso, segurou a mãe de Chica. Uma mistura de amor e desespero, mas o que ninguém esperava aconteceu. Ela empurrou Lucas, jogou-o ao chão, e a bala que era para ser destinada a Chica atingiu seu próprio peito. Não, mãe, não! O grito foi ferido, uma mistura de dor e incredulidade, enquanto a mulher caía, o olhar distante como o de quem já não estava mais ali. A cidade ao redor agora estava em uma sinfonia de gritos e caos. O homem armado parecia atordoado, como se algo no plano houvesse se perdido. A cena se moveu como um pesadelo, e Chica estava de joelhos, as mãos pressionando o chão, a mente vagando entre a realidade e um sonho quebrado. O que você fez? Ela mal pôde sussurrar, enquanto a mulher que sempre fora uma força em sua vida se desvanecia diante dela. Você precisa descobrir a verdade. As palavras eram um sussurro, uma chama prestes a se apagar. E o que aquilo tudo significava? A vida que conhecia estava desmoronando, enquanto o peso da traição recaiu sobre os ombros dela como uma tempestade. Então, antes que tudo se silenciasse, uma última frase ecoou na mente de Chica. Lembre-se do que você é, Chica. Essas palavras a marcaram profundamente, acendendo uma vontade ardente de descobrir o que realmente estava por trás de todas aquelas intrigas. Ela tinha que saber, mas com cada segundo que passava, a tempestade se aproximava. E agora, envolta em um manto de dor e sombras, Chica se perguntou até onde ela iria para descobrir essa verdade, e o que realmente isso significava para ela. Chica estava ali, com o coração acelerando e a adrenalina pulsando em suas veias. As palavras da mulher misteriosa retumbavam em sua mente. A verdade que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Enquanto a névoa começava a se dissipar, uma nova determinação brotava dentro dela, misturada com uma ansiedade insuportável. Mas antes que pudesse processar, um grito cortou o ar, rasgando a cena caótica. Não, meu Deus, não! Era Lucas. Seu rosto estava pálido como um lençol, e seus olhos se fixavam desesperados em algo atrás de Chica. Sem saber o que era, ela virou-se instintivamente e então a cena desmoronou diante dela. Uma figura que parecia estar além do tempo. Uma mulher em um vestido branco que havia sido ensanguentado. Era sua mãe. Chica ficou paralisada, chocada. Mãe, o que você está fazendo aqui? A confusão e a dor tomaram conta dela. Chica, você não deveria estar aqui. O que aconteceu? O desespero na voz de sua mãe era palpável. Mas o que mais a pegou de surpresa foi a interação entre Lucas e Carla. A tensão no ar era intensa, como se um raio estivesse prestes a atingir. Você não entende, Chica. Eles estão jogando com você. Carla gritou, enquanto Lucas tentava acalmá-la. O homem armado hesitou, como se não soubesse se atacava ou recuava. E Chica,
Dividida entre o amor pela mãe e a confusão sobre Lucas, sentia que tudo ia desmoronar. Mãe, por favor, o que está acontecendo? Chica estava quase em lágrimas, o coração apertando no peito. Sua mãe lançou um olhar para Lucas, e a expressão de desespero se transformou em algo mais profundo, mais sombrio. Eles não são quem você pensa. Ninguém é nesta troça. Então, aconteceu. Um disparo. A mulher em branco se virou rapidamente para a direção do tiro, mas já era tarde demais. A arma falhou, e em vez de acertar alguém, atingiu uma das caixas estranhas no fundo da rua. Um estrondo. Uma explosão de fumaça e luz. E tudo que Chica viu foi uma luz ofuscante que pareceu engolir tudo ao redor. Quando a poeira assentou, tudo estava diferente. Ela olhou ao redor e notou que não estava mais no mesmo lugar. Agora, em vez da rua, parecia estar em um ambiente diferente. Uma sala escura, com paredes cobertas de imagens e documentos colados. Um verdadeiro centro de operações. E Lucas estava ali, mas não sozinho. Uma figura familiar estava com ele. Um homem alto e imponente, que era ninguém menos que seu pai. O choque foi brutal. Pai, você? O que você está fazendo aqui? Chica gaguejou, sem conseguir compreender. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Chica, você precisa ouvir, Lucas começou, mas ela não conseguia desviar os olhos de seu pai. Ele a encarava com uma expressão pesada de culpa. Mas havia também algo mais. Urgência. Seu pai e eu somos parte de algo muito maior. O que eles estavam dizendo? O mundo que conhecia estava desmoronando. Seus instintos gritavam para que ela fugisse, e a confusão tomou conta. Você não pode confiar em ninguém. Eles estão tentando te manipular. Tudo o que você sabe é uma mentira. A voz de Carla ecoava na mente dela. O ambiente parecia vibrar. Vocês estão mentindo. Não pode ser. O desespero a consumiu. Cada parte da sua vida estava sendo confrontada, desfeita. As conexões entre amigos, família, amor e traição estavam se emaranhando em uma teia monstruosa. Chica, a verdade é que sua mãe e eu temos um plano. Estamos tentando te proteger. A traição que você acredita que aconteceu é apenas uma fachada. Há muito em jogo, muito mais do que você imagina. A fala de Lucas havia se tornado um grito de desespero. Ela piscou, tentando entender, mas a confusão reinava. O que deveria acreditar? Qual lado escolher? A sensação de traição a dominava, e a questão fundamental se tornava cada vez mais clara. Quem eram realmente as pessoas que sempre estiveram ao seu redor? As sombras dançavam nas paredes escuras enquanto uma tensão crescente tecia o futuro dela. Ao olhar de novo para o pai, ela viu um semblante que refletia uma verdade que não estava pronta para enfrentar. E naquele momento, um novo pensamento atravessou sua mente. E se tudo que ela pensou até agora estivesse errado? E se a verdade fosse muito mais sombria? E a pergunta consumiu. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir essa nova verdade, mesmo que isso significasse confrontar as pessoas que mais amava? Enquanto a respiração ficava pesada, ela percebeu que o jogo ainda estava longe de terminar, e o maior desafio ainda estava por vir. Chica estava ali, com o coração acelerando, e a adrenalina pulsando em suas veias. As palavras da mulher misteriosa retumbavam em sua mente. A verdade que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Enquanto a neve começava a se dissipar, uma nova determinação brotava dentro dela. Mas quando Lucas exclamou, um grito cortar o ar. Tudo virou de cabeça para baixo. Não, meu Deus, não. Ele girou, os olhos arregalados fixos em algo atrás dela. O desespero na sua voz fez Chica se virar e, quando viu, ficou em choque. Voltando pela névoa dispersa, uma silhueta familiar se aproximava. Sua própria mãe. Mas não era exatamente a mesma que conhecia. O olhar dela estava cheio de tristeza, uma expressão que Chica nunca havia visto. Chica, você não deve... A gravidade daquela cena atingiu em cheio. Mãe, o que você está fazendo aqui?
O instinto de proteger sua mãe fez seu coração afundar. Não confie neles, Chica. Eles. A voz da mãe se quebrou. Mas antes que pudesse concluir, uma explosão de luz interrompeu a conversa. O chão tremeu, e o velho prédio ao redor parecia se contorcer sob um peso invisível. Um estrondo. O homem armado disparou, e em um instante a realidade parecia rasgar. Chica viu sua mãe dar um passo à frente, uma expressão de determinação estampada no rosto. Eu não deixarei você, minha filha. Ela se lançou em direção ao caminho do tiro. Não. O grito de Chica ecoou, mas já era tarde demais. O disparo ressoou como um trovão. A cena congela. O corpo da mãe de Chica foi lançado para trás, caindo ao chão em uma fração de segundo. Aquilo foi demais. Chica sentiu seu mundo desabar sob seus pés. O pânico tomou conta. O que estava acontecendo? Ela se virou para Lucas, e o olhar dele era de desespero absoluto, enquanto a fumaça se espalhava ao redor, ofuscando a visão. Não, não, não. A mente dela delirava. Mãe, você não. E então a reviravolta. Lucas, em vez de ajudar, estava se afastando silenciosamente. Havia algo nos seus olhos, um brilho que Chica não conseguia identificar. Não era apenas medo. Era alívio. A confusão dominou sua mente. Lucas, o que você está fazendo? A indignação ultrapassou o medo. Chica, ele se virou, e as palavras saíram como um sussurro gelado. Eu não posso mais. Você precisa saber a verdade. Antes que pudesse perguntar, ele fez outra revelação que despedaçou tudo. Toda essa trama. Sua mãe não era como você pensava. Você não é quem você acha que é. Você é parte de um plano maior. E eu não posso me envolver. O cenário todo parecia girar. O corpo da mãe dela se tornava uma imagem distorcida, e as palavras de Lucas reverberavam em sua mente. O que você quer dizer com isso? A tensão crescia. Ela pensou em todas as conversas, em todo o amor que sentia. Você está me dizendo que desviou de tudo isso intencionalmente? Olhando para a versão mais velha de si mesma no chão, Chica começou a conectar todas as peças. Foi tudo outra mentira? Nada do que vivi foi real? Lucas hesitou e, finalmente, seu olhar vacilante confirmou suas suspeitas. Justo naquele momento, Chica sentiu a necessidade de uma resposta. Precisava entender. Você está dizendo que eu sou parte de uma conspiração? Que eles estão manipulando minha vida? Os sussurros de Carla ecoavam na mente dela. É isso, Chica. A traição não está apenas na relação. Está na sua própria vida. Você precisa decidir agora. Escolher seu lado. Chica observava enquanto o que restava da realidade se desintegrava. Estava em um beco sem saída, e cada passo empurrava-a mais para a escuridão. O homem armado olhava como se estivesse prestes a atacar novamente, e cada segundo se tornava conta-gotas. Você precisa decidir, Lucas insistiu, sua voz agora cheia de urgência. Antes que seja tarde, Chica. Mas o tempo acabava, e as palavras de Lucas eram como uma brisa a desaparecer. E agora ela precisava escolher. Unir-se a ele ou ir em direção à verdade que estava começando a se desvendar. E no meio daquele caos, o destino a aguardava, mas até onde ela iria para descobrir do que realmente era capaz? Com o coração na mão, Chica percebeu que estava prestes a entrar em uma jornada que mudaria tudo. O que ela realmente descobriria sobre sua vida até aquele momento? E se o amor fosse apenas uma ilusão, um jogo de sombras disfarçado de afeto? A escolha estava em suas mãos, e a cidade em volta parecia prender a respiração, esperando pela decisão dela. Chica estava em transe, o coração martelando no peito. O tempo parecia desacelerar, enquanto a realidade se desdobrava ao seu redor. Sua mãe gravemente ferida, Lucas com um olhar vazio e os homens armados cercando o ambiente. A fumaça densa se espalhava, e o desespero se tornava palpável. Chica, precisamos sair, Lucas exclamou, mas enquanto ele falava, a imagem da mãe no chão queimava na mente dela. O que ele queria?
o que era mais importante do que salvar sua mãe. Instintivamente, Chica se aproximou da figura caída. Não, mãe. Você vai ficar bem. A voz dela tremia e o nó na garganta a sufocava, mas seus olhos estavam perdidos, buscando algum sinal de vida. O ambiente girava ao redor. Ela sentiu a mão de Lucas puxá-la, tentando afastá-la daquele cenário horrendo. Chica, agora não é hora de hesitar, mas ela não conseguia se mover. O corpo da mulher que lhe deu vida era uma lembrança dolorosa do que estava em jogo. Os homens olhavam, vislumbrando aquela cena como se fosse uma oportunidade. Vamos, essa é a hora, um deles gritou. A tensão crescia e Chica sentiu a adrenalina correr em suas veias. Chica, Lucas implorou, o medo finalmente explodindo em sua voz. Eu sei que é difícil, mas precisamos ir. Eles não pararão até conseguir o que desejam. A urgência nas palavras dele ressoou, fazendo Chica pensar. Ela respirou fundo, tomando coragem. Não posso deixar ela. A voz dela tremeu, mas uma faísca de resistência despertou dentro dela. De repente algo estalou. A mulher com o vestido branco, que estava ao lado de Lucas, se lançou ao ataque. Corra, Chica! Agora! O caos reinou, mas a voz dela soou clara como um guia. No momento em que Chica decidiu, viu sua própria mãe se contorcendo, a dor refletida em seu rosto pálido. O que se escondia por trás de toda a confusão? O plano que Lucas mencionou, as mentiras, desnudadas, era um desejo urgente por verdade que queimava dentro dela. Chica, você é mais forte do que imagina. As palavras da versão mais velha ecoaram em seus ouvidos, um lembrete do poder que sempre carregou. Com cada passo, sentiu a força crescendo. Era hora de desmascarar aquela traição, de descobrir a verdade que a cercava. Ela puxou Lucas pelo braço, encarando-o com determinação. Faremos isso juntos. As mentiras acabam aqui. E ao dizer isso, uma luz de esperança brilhou, mesmo no meio da desolação. O homem armado hesitou, uma fração de dúvida cruzando seu rosto. O que você está esperando? Temos que ir antes que seja tarde. Lucas a puxou mais uma vez. Mas esta era a hora. Sem pensar duas vezes, Chica correu, nem apenas por sua mãe, mas pelo futuro dela. Enquanto saíam em meio à fumaça e aos gritos, Chica sentiu uma onda de determinação. O mundo estava girando, a vida se desdobrando diante dela em um novo caminho. A cidade pulsava com realidades que ela nunca tinha percebido. Mas enquanto corriam, uma pergunta ecoava na mente dela. Até onde realmente iria para descobrir a verdade? As sombras ainda estavam ali, dançando em volta. E a resposta se ocultava em algum lugar entre a ponte das mentiras e o abismo da confiança. E à medida que se afastavam, um novo desfecho se desenhava. Uma jornada que mal tinha começado. Estava prestes a mudar tudo. E assim, com os olhos fixos no desconhecido, Chica percebeu que a busca pela verdade sempre teria um preço que ela estava disposta a pagar. Agora é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade que ama histórias incríveis.